Você já conhece alguém que tem a doença de Alzheimer e conversa com o espelho? Ou convive com essa pessoa aí na sua casa? Então, esse vídeo é para você. Olá, boas-vindas! E se você também já se perguntou por que pessoas com a doença de Alzheimer, em alguma das fases da doença, conversa com o espelho de um jeito amigo ou menos amigo, eu trago para você 2 fatos do que eu convivi com o meu pai. Mas antes disso, quero trazer para vocês algumas considerações feitas pela antropóloga Daniela Feriani, do artigo Rastros da Memória na Doença de Alzheimer. Desse artigo, vou salientar rapidamente 3 aspectos sobre a relação entre a pessoa com a doença de Alzheimer e o espelho. Primeiro aspecto: uma mulher acha que a pessoa que vê no espelho no seu quarto é outra pessoa. Convida essa outra pessoa a entrar no seu quarto. E o filho filma isso entre risos e assombros. Segundo aspecto: um homem levanta de madrugada e passa a conversar com o espelho. Aí a filha ouve aquele barulho e vai ver o que está acontecendo. Aí chegou lá e viu o pai conversando e tentou convencê-lo para voltar a dormir. Aceitou e se despediu daquele suposto amigo, e a filha então fez o seguinte comentário: ele já não está mais naquele corpo dele, é outra pessoa que está aí. Terceiro aspecto: quando a pessoa se olha no espelho e acha que é reflexo de outra pessoa, ou acha que aquela pessoa que ela vê é mais nova ou mais velha do que é, então ela fica pensando assim: nossa, eu sou muito mais velho ou muito mais velha, não sou eu. Na internet eu vejo muitas vezes netos, filhos de pessoas com Alzheimer gravando imagens dessas pessoas com seus celulares e fazendo perguntas ridículas e publicam isso. A se pensar. Não diga isso a uma pessoa com a doença de Alzheimer enquanto ela conversa no espelho. E se você gostou de conhecer os 3 aspectos destacados anteriormente, curta e se inscreva no canal. Aperte também o sininho das notificações. Vamos seguir, portanto, agora aos 2 fatos como eu tinha falado antes. Esses 2 fatos são relativos à minha convivência com o meu pai. Você vai ver como que é uma relação comentada, vivida por aquela pessoa que está perto dessa pessoa que conversa com o espelho. Bom, o primeiro fato foi o seguinte: em 2016 foi a primeira vez que eu vi o meu pai falando. O espelho falou alguma coisa para ele. O espelho deixou claro para ele: eu sou um velhão. Eu sou um velhão bem velho. Porque antes disso ele sempre se via no espelho, saía de lá achando que ele tinha a idade que ele tinha. Bem, agora eu vou passar para o segundo fato que eu convivi com o meu pai. Aconteceu de uma forma muito interessante. Chegou um dia, meu pai, depois do almoço, estava assim com sono, estava meio que cochilando. Então, como sempre ele fazia, eu levei para a cama dele para que ele pudesse descansar até o horário de sempre também. E aí pensei comigo: opa, como cuidadora eu também tenho direito a 5 minutos que seja de um cochilo, né? E aí eu fui pro outro quarto, que dava mais ou menos 4, 5 passos do quarto dele. E logo que eu cheguei lá, foi só ajeitar umas coisinhas, de repente eu vejo o vulto passando assim ligeiro. Aí eu peguei, levantei depressa e fui lá olhar, né? Era o meu pai. E quando ele estava saindo, eu saí atrás dele e pedi para ele voltar. A gente voltou e eu levei ele novamente para a cama dele para ver se ele tinha vontade de fazer o soninho dele. Não adiantou, ele já estava. Foi eu voltar para o quarto e de novo daí ele foi lá para o quarto que eu estava. Chegou lá no quarto e estava com muita vontade de dar risada, com disposição física. Ele estava muito assim despertado, ele estava muito animado, com muita vontade de fazer as coisas. Peguei a mão dele e falei assim: pai, me abençoa. Aí eu pedi para ele colocar a mão dele na cabeça. Falei assim: pai, me abençoa. Abençoa? Aí eu falei: é. Ele disse assim: vamos cantar? Então ele abençoou, mas o jeito dele de me ajudar naquele momento era como? Era cantando. Porque era assim que ele sempre fazia. A canção sempre era um meio de cuidado, era um meio de cura, era um meio de fazer diversas atividades ali, inclusive quando a gente se reunia para cantar. Isso permaneceu até o fim da vida dele. Cantamos 2 músicas, mas ele
De novo, ele estava com vontade de fazer alguma coisa e olhava lá fora e a chuva continuava. Fui lá, peguei um livrinho que ele gostava de ler e entreguei nas mãos dele. Ele olhou um pouquinho aquele livro, mas não gostou muito, sabe, de ficar só olhar o livro. Ele queria alguma coisa a mais. E de repente, ele olhou em frente, mais para o lado esquerdo dele, que tinha um espelho daquele quarto, que era um espelho de um armário mais antigo da casa. Ele levantou e chegou perto daquele espelho e saudou o amigo, o suposto amigo, e falou: oi, meu amigo? O amigo não respondeu. Aí ele pegou e tentou conversar. Você não fala? Ele via que o amigo não falava, mas nós vamos ter que ensaiar, combinar para ensaiar os cantos. Ele tinha assim os amigos mais próximos dele, que eram também companheiros de tocar, cantar nas festas, ele com violino, os outros com violão, cavaquinho. Então eles faziam sempre aquela junção, né, de conversar, de programar antes, de ensaiar, depois cantar. Então ele estava preocupado que o amigo dele não respondia, e normalmente os amigos dele sempre respondiam. Era sempre uma festa quando se encontravam. Ele não percebeu que ele estava falando com ele mesmo, né? Eu fiquei pensando na hora, mas poxa, olha que interessante. Ele está falando consigo próprio, só que ele mesmo é o amigo dele. Então, é uma coisa que ele busca dentro dele. A amizade, a busca daquela vivência, né? E eu não quis interferir em nada, não quis tirar uma foto naquele momento, nada. Eu fiquei no meu cantinho, estava sentada na cama, fiquei lá, esperando que ele fizesse o desfecho, no caso, né? E ele chegou e falou assim, ele não quis falar hoje, ele não quis. Falei assim: pai, vamos cantar? E a gente cantou, porque eu também, então, já que ele cantou para poder me abençoar, eu também chamei ele para cantar, para livrar também ele dessa sensação, que é um momento difícil para eles. Com isso, o que eu aprendi, na verdade? Que tem que respeitar as pessoas, respeitar o contexto delas, não ridicularizar, porque a pessoa está fazendo uma coisa que para a gente é estranho, mas para ela não é. Depois disso, que nós cantamos, tudo ficou normal e o resto do dia foi passando normalmente. Com isso, eu deixo a minha mensagem de que cuidar de uma pessoa com a doença de Alzheimer é estar no contexto dela, sem críticas, porque não sabe mais o nome do objeto como o espelho e nem porque a pessoa esquece de quem ela foi e também de quem é. É importante lembrar também que a pessoa com Alzheimer tem um passado que não é apenas vivido no presente, mas também é recriado no presente. A gente precisa pensar, a gente tem que ter cuidado para não achar que é uma pessoa idiota, que não entende nada. Na verdade, ela está recriando o passado dela na memória atual. E isso, como a gente sabe, como a gente fala em outros vídeos, é riqueza, é investimento. Muito bem, sou Zélia Bonamigo. E hoje eu trouxe o tema: não diga isso a uma pessoa com a doença de Alzheimer enquanto ela conversa no espelho. E se você concorda que o que foi tratado aqui é importante, se inscreva e curta. Sempre existirão temas que trarão a ciência e a literatura mais perto de você, enriquecendo o modo de ver o mundo e as pessoas com a doença. E ler um pouco mais sobre a doença não faz mal. Assim entenderemos sempre mais como cuidar das pessoas que têm a doença de Alzheimer. Obrigada por você ter ficado comigo até o fim. Até a próxima. Quero te ver de novo por aqui.